Política, com Lana Canepa. Política com Lana Canepa. Lana, vem cá. Tá dando ruim na... Peraí que eu agora fiquei sem imagem. Tá dando ruim na PEC da anistia? Tava falando com o microfone desligado? Não, eu tava falando com a imagem desligada. Era a câmera desligada. O microfone tá on. Fui lá buscar meu blazer pra ficar na paleta de vocês. Mas deixa eu fazer uma pergunta marinho. antes que você responda sobre a PEC da anistia. Você cortou de novo seu cabelo? Cortei de novo o cabelo. Mas Lana, peraí, deixa eu entender. Eu sei que não tem nada a ver. Ouvinte querido, é o seguinte. A Lana Canepa, eu conheci com cabelo comprido e ela tinha o cabelo comprido até a última vez que eu a vi pessoalmente no evento do Band Cidades Excelentes. Aí, teve um dia, ela apareceu com o cabelo cortado e todo mundo observou, óbvio. Mas aparentemente, é isso que eu queria saber, você não gostou do resultado e foi pra faca de novo, pra tesoura de novo? Faca. É isso? Passei a tesoura de novo. Não gostei de novo. Agora não tem jeito de não gostar mais, que não sobrou nada, gente. Não, ainda dá. Aí você pode usar a máquina daqui a pouco. Aí você usa a máquina. Raspar a cabeça, é isso. Mas PEC deu ruim? A ideia era fazer uma mudança, né? Enfim, vamos em frente. Sim, a PEC deu ruim por enquanto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu adiar, ficou para depois do recesso parlamentar, até porque tinha uma pressão dos presidentes dos partidos e o que eu consegui apurar é que pesou que a sessão de hoje da CCJ era semipresencial. Então tinha poucos senadores em plenário. Eu contei aqui pelo menos uns 4 ou 5 no momento em que estava mais cheia a Comissão de Constituição e Justiça. Então eles decidiram não enfrentar um tema polêmico como é a PEC da anistia, com uma sessão semipresencial. Isso na Comissão de Justiça, né? Ainda vai passar no plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu que não ia fazer nada com assodamento, com pressa, nenhuma discussão rápida. Mas eu quis também trazer esse assunto para vocês, não só pelo adiamento, que é o factual, mas porque eu tenho ouvido nos últimos dias, né, outras versões e os presidentes de partido têm uma pressa que eles justificam da seguinte forma, para o nosso querido ouvinte entender. Nós temos ano eleitoral, né? Estamos no ano eleitoral e se eles não fizerem uma mudança dentro do Congresso antes do recesso, não vai ter prazo para ela ser colocada em prática ainda este ano. Eles não gostariam de ser punidos por não cumprir a pena, a proporcionalidade imposta pela Justiça Eleitoral e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso das cotas para pretos e pardos. O que é essa proporcionalidade? A gente já falou aqui, né? Se tiver 50% de candidatos pretos e pardos, como foi na eleição de 2022, os partidos têm que colocar 50% dos recursos nessas candidaturas do fundo eleitoral. E eles não conseguiram. Não conseguiram. Lá em 2020 a regra mudou, mas seria para aplicar em 2022 e o ministro, Ricardo Lewandowski, na época, no STF, deu uma liminar para obrigar os partidos a cumprirem a partir de 2020. Então eles estão arrastando essas multas do descumprimento dessas cotas de pretos e pardos, por isso eles querem anistia para os últimos 5 anos. Empurrando esses valores que deveriam ter sido investidos para investimentos pelos próximos 4 anos e anistiando as multas e a irregularidade em si. É isso que é a essência do que mais preocupa os partidos com relação à PEC da anistia. Tem ali no bolo muitas outras coisas, muitas outras irregularidades que vão no trem da alegria, né, ser esquecidas, se a PEC passar da forma como está. A gente também já falou sobre isso aqui, a possibilidade de usar dinheiro público para pagar as multas, inclusive por Caixa 2, coisas assim, né, que precisam ser discutidas no Senado, seriamente discutidas. E a CCJ não teria tempo hábil, numa sessão aos 45 do segundo tempo, o recesso parlamentar começa amanhã, então eles não teriam tempo, foi o que eu ouvi aqui, que acharam melhor deixar para fazer esse debate sem pressa mesmo, só depois do retorno do recesso parlamentar. E lembrando o que o Rodrigo Pacheco disse sobre esse assunto. Ele já sinalizou que não é a favor do assodamento, que é a favor de manter as cotas. Eu sou um defensor das cotas, ele disse. Mas ele já sabe qual é o problema. Ele diz o seguinte: o que se argumenta é que algumas modificações foram implantadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui ele está falando especificamente da cota proporcional para pretos e pardos, a título de resolução.
no curso já no período pré-eleitoral, lá de 2020, pessoal. E que isso gerou realmente algumas distorções ao longo do tempo. Então, disse Pacheco, há também argumentos em relação a essa PEC. Esse é o calcanhar de Aquiles para os presidentes de partidos que estão tentando forçar essa mudança no Congresso. E agora vamos ver no que é que vai dar, com a cabeça um pouco mais fria para essa discussão da PEC da anistia. Lana, toda a discussão sobre cota, ela envolve uma distorção. Toda. Porque ela vem para tentar equacionar aquilo que já é uma distorção. Você tem uma distorção na sociedade e quando você vai tentar corrigir essa distorção, de alguma maneira você produz uma distorção até que com o tempo essas coisas se organizem. Então, vamos lá. Você estabelece que você vai ter, sei lá, X% de candidaturas de pretos e pardos. Isso não significa que aqueles candidatos representem 30% ou 40% daqueles em que se aposta o maior número de votos. Então, pode ser que você tenha uma distorção ao ter que colocar 30%, 40% do dinheiro naquelas candidaturas. Mas é a forma de você fazer uma cota. Do contrário, Sim. Você nunca vai fazer. Se você começar a falar, não, os meus candidatos com chance são esses, aí vai dar o quê? Branco, homem. Porque essa é a tradição. Então, você nunca vai conseguir corrigir uma distorção sem dar uma puxada para o outro lado, gerando críticas de nova distorção, até que com o tempo as coisas entram no eixo. Não é isso, Lana? Exatamente. E aí, para o nosso ouvinte também entender qual é o retrato do Congresso hoje, a gente tem 15% de mulheres e 29% de pretos ou pardos. Então, não é um retrato da sociedade. As mulheres são mais da metade dos eleitores. E os pretos e pardos eram mais da metade dos candidatos na última eleição. E eles não estão sendo eleitos. Por que eles não estão chegando aos cargos dentro do Congresso Nacional, por exemplo? Eu estou falando de uns 50% para todas as vagas em disputa na última eleição, tá? Não só para o Congresso. Mas o retrato do Congresso hoje é esse. O Congresso que quer anistiar punições dos partidos que não cumpriram as cotas pelos últimos 5 anos. E não só essas irregularidades, inclusive decisões judiciais. Mas o retrato é esse, 15% de mulheres, sendo que elas são mais da metade dos eleitores, 29% de pretos ou pardos, sendo que eles foram mais da metade dos candidatos da última disputa eleitoral. Será que não precisa de cota? Precisa. É a resposta da própria Justiça Eleitoral e do Congresso Nacional que criou a cota para as mulheres. Na lei não tem nada de cota para pretos e pardos. O que aconteceu? A gente tem uma cota de 30% para as mulheres, que é absolutamente descumprida, por isso os partidos são multados e agora pedem anistia. Essas cotas para mulheres não são só desrespeitadas, elas são cumpridas de maneira desonesta, né? Colocando candidatas laranja, enfim. Ok, por quê? Não existe nada para pretos e pardos, o PSOL provocou o Tribunal Superior Eleitoral dizendo, olha, se tem cota para mulher, será que não tinha que ter para pretos e pardos? E o TSE criou a regra da proporcionalidade, que foi descumprida sucessivamente, né, nos últimos anos, e que gerou esse... E a gente nem sabe de quanto, viu? Tem gente falando em 20 bilhões, 23 bilhões, mas é um tsunami de multas, considerando que o fundo eleitoral à época era 4 bilhões, né? 23 parece muito, mas a gente está contando os últimos 5 anos, mais de uma disputa eleitoral, 20, 22. Então, nem o TSE sabe de quanto em multa a gente está falando, que eles vão renegociar, em parte, e anistiar, em parte, empurrando o cumprimento dos valores não investidos e para os próximos 4 anos. E você está falando de cotas, não entre candidatas, né? A gente está falando também que a gente está avançando, e o avanço é cota para as vagas, né? Cota para as vagas, para ocupação de cadeiras, que é diferente de você ter cotas para candidato, porque você pode lançar um monte de candidata, se você não tem cota para vaga, que é o que tem na universidade, é cota para vaga. Você tem que falar, você tem que ter a garantia, e tem lá uma proporção com um cronograma longo, né, Lana? Um cronograma que vai até 2038, sei lá, é longe que vai. Mas pelo menos a gente vai ter um cenário de mudança. Vai ter o cenário de mudança. Eu acho que vai ter o cenário de mudança. O que eles estão tentando, Arneg, só para também ficar claro, é que não seja proporcional. O Congresso Nacional quer impor a cota para pretos e pardos, mas no mesmo patamar do que hoje é previsto para as mulheres, 30%. 30%. Então isso foi proposto na Câmara e foi aprovado em 2 turnos na proposta de emenda à Constituição.
mudando a Constituição. E agora vai para as mãos do Senado Federal decidir. Vamos ver como Esse parâmetro tem consenso dentro do Congresso. Eles querem impor a cota para pretos e pardos em 30%, porque senão eles vão ter que cumprir a proporcionalidade. E vai ser muito maior o investimento que eles vão ter que fazer para deixar o jogo equilibrado. Então, esse é o ponto que mais preocupa os Mas grandes é bom a gente nomes, tá caciques discutindo dos isso, partidos. sabia? Eu acho que Claro, tem um em alguns amadurecimento aí, né? aspectos tem que colocar na mesa, o assunto tem que ser colocado para que a gente fale, para que as pessoas tenham opinião sobre. A isso. ideia não é ter consenso, mas aí eles colocam no meio dessa discussão, que é válida, qual é o tamanho que tem que ser a cota, Sim. para que ela tenha efeito, para que ela não seja Claro. burlada, para que ela seja respeitada, para que ela não tenha que ser anistiada, não é mesmo? Tem que discutir isso. Mas a anistia, aos olhos de muitos parlamentares, inclusive, e de especialistas, é injustificável, porque você desmoraliza tudo que foi Não, imposto total, até aqui. não. É isso. Vira uma aprova o regra de negócio, brincadeirinha, né? Ah, Lógico. tem cota, mas não vamos cumprir, porque daqui Depois a a gente fala, 4 né? anos a gente É. anistia de novo, porque não é a primeira anistia que o Congresso Claro. Nacional está discutindo. E, Claro. infelizmente, imagino que não deve ser a última. Sim, senhora. A Lana você viu, Débora, teve o cuidado de fazer o que eu fiz. Sabendo a roupa que a Débora usaria, tentou copiar a paleta. Muito disciplinada, Lana. Eu guardo um Parabéns, terno viu? de cada cor aqui na redação. Nossa, eu muito olho elegante. vocês, guardo todos, e aí eu olho e falo, não, gente, hoje o clima é blue. Lá Hoje vou. é blue. Ó, que chique. Tá belíssimo. Valeu! Lana, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Beijo. Beijo, amanhã. até amanhã. 1h13.